meus amores! E aí, como vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia, aula 10. E aí, tia Raquel, o que é que você trouxe para mim hoje? Vamos lá? Vamos ver? Então, hoje o tema é os objetos e as suas histórias ao longo do tempo. Sim, então vem para cá, vamos lá. A unidade temática será Mundo do Trabalho. O objeto de aprendizagem será observar as mudanças que ocorreram com os objetos de nosso cotidiano ao longo do tempo. E o conteúdo? Pesquisa e análise das histórias dos objetos ao longo do tempo. Comparações entre os objetos usados ontem e hoje. Observar os avanços e tecnologias usadas para a fabricação dos objetos. Exatamente. E então, e a habilidade da Base Nacional Comum Curricular? Aí eu trago, certo? Descrever e comparar diferentes tipos de moradia, considerando técnicos e insumos utilizados em sua produção: madeira, tijolo, cimento, barro, palha, bambu, os objetos de uso do cotidiano, os brinquedos, as roupas, mobiliários e seus materiais de produção de plástico e alumínio. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre a história dos objetos, a gente também está trazendo coisas, né, como é fabricado, tá certo? Então, vem para cá. Vê só essa imagem aqui dos Jetsons. Os Jetsons, em 1962, ele já traz uma coisa bem adiantada à frente do seu tempo, né? Porque, vê só, o ano é 1962 e ele traz a aula online, ele traz o trabalho em casa, a proteção com a máscara e o vídeo consulta, que são as videochamadas. Meu Deus, veja só, à frente do seu tempo. Mas aí a gente vai aprender várias coisas dentro dessa linha, tá? De pensamento. Vamos lá? Vamos aprender mais? Aí tia Raquel traz agora para abrir para vocês um poema, certo? Na nossa leitura de leite. E aí tia Raquel traz o poema de Cecília Meirelles, tá certo? Ou isto ou aquilo. Então, vamos lá? Vamos para o nosso poema? Ou isto ou aquilo, Cecília Meirelles. Ou se tem chuva ou não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. E quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se é isto ou aquilo. Então, minha gente, que lindo poema, não é isso? Então, vamos aprender muito mais? Vem para cá. Aí, tia Raquel traz quais os principais tipos de mudança que os objetos do nosso cotidiano, sofreram ao longo do tempo. E aí, no passado, para podermos nos comunicar com a outra pessoa, era preciso que a gente escrevesse uma carta. E poderia passar muitos dias para ser entregue e outros tantos dias para receber a resposta. Ainda há pessoas que gostam dessa forma antiga de se comunicar. Pois é, tem gente, né, que até hoje escreve carta e eu acho maravilhoso, tá? Carta é um meio da gente praticar a escrita e também quem recebe também gosta, porque é uma forma de carinho, né, de aconchego. Dentro daquela carta vai todo um carinho e às vezes até uma notícia não muito boa, mas que a gente tem todo um cuidado, né, ao escrever para aquela pessoa, não é isso? Então até hoje é usado, tá certo? Então vem. Mas com o passar dos anos, os meios de comunicações mudaram e também evoluíram de forma que facilitou as nossas vidas, pois podemos falar com outra pessoa e sermos respondidos de forma imediata, como é o caso das chamadas de voz e as chamadas de vídeo, ou em poucas horas por meio dos e-mails. Esses tipos de mudanças também ocorreram com os objetos que utilizamos e que nos ajudam nos afazeres do dia a dia.
Exatamente. Então, hoje, mais do que nunca, tudo que mudou facilita muito a nossa vida, não é isso? Você vê que hoje a gente está trabalhando muito em casa e a gente usa muitos meios de comunicação muito mais rápido da aula online. Então, a gente precisa desse meio mais rápido de alcançar o outro, tá certo? Então, aí aqui está a escrita da carta, que até hoje a gente tem, e também tem as videochamadas, que ajudam muito e aproxima a gente com as pessoas do mundo todo, tá certo? Aí eu trago as mudanças nos aparelhos eletrodomésticos. Exatamente, porque imagina, lógico, existe ainda alguns aparelhos domésticos, eletrodomésticos que a gente usa até hoje do passado, mas foi se aprimorando e foi melhorando essa tecnologia. Então, ajuda bastante a gente. Então, desde a criação do fogo até as formas de cozinhar e armazenamento dos alimentos, os eletrodomésticos sofreram muitas mudanças ao longo da história, tá? Com a evolução da aprendizagem e o surgimento da tecnologia, foram criados vários tipos de aparelhos e utensílios domésticos, como o fogão, a geladeira, a máquina de lavar roupas, panela de pressão, entre outras. Então, aqui eu trago um fogão a lenha, que até hoje a gente usa e que é maravilhoso, né? Mas que não é tão prático, tá certo? Até porque tem várias questões que envolvem o fogão, a lenha, e que a gente precisa de uma coisa mais tecnológica dentro de casa para nos ajudar, tá certo? Aí tem o fogão elétrico, um fogão que também é a gás, mas que ajuda bastante, tá? Os eletrodomésticos que ajudam a gente nos afazeres, principalmente nós que somos mães, né? E que a gente precisa dar conta de tudo, de estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, cozinhar, fazer tudo, né? Em casa, né? E também poder ter um lazer melhor, tá certo? Aí eu trago os utensílios também, que são excelentes, como a panela de pressão, que ajuda muita gente, tá certo? Então, e aí, agora a tia Raquel vai trazer as mudanças nos aparelhos eletrônicos, tá certo? E uma das maiores conquistas da humanidade ao longo do tempo foram os aparelhos eletrônicos. Podemos dizer que as primeiras experiências eletrônicas ocorreram com Thomas Edison, quando ele inventou a lâmpada incandescente entre 1847 e 1831. Ei, a lâmpada, exatamente, muito importante, né? Imagina se a gente não tivesse a lâmpada hoje, né? E a gente já usou vários tipos de iluminações, mas a lâmpada é essencial hoje nas nossas vidas, não é isso? Então, vem para cá. Aí, tia Raquel também traz, em 1876, na Filadélfia, Graham Bell mostrou o telefone pela primeira vez. E o primeiro sistema semimecânico de televisor analógico foi demonstrado por John em 1926, na Inglaterra. E no Brasil só chegou em 1950. E a primeira transmissão oficial digital foi em 2 de dezembro de 2007. Em 1831, o rádio começou com Maicon. Então, gente, vê quanta coisa a gente tem de tecnologia, tá certo? Então, tudo isso facilita muito a nossa vida, tá? Hoje, se a gente não tivesse essa tecnologia, a gente não estaria aqui, né, transmitindo essa aula para vocês. Então, vamos aprender muito mais hoje, tá certo? Aí, tia Raquel traz as mudanças nos aparelhos eletrônicos, precisamente a televisão. A evolução da televisão, que vai desde 1926 até 2013 com as nossas televisões de LED, né? Porque aí, antigamente, em 1926, as televisões eram todas de tubo lá, então a gente não tinha uma imagem nítida, um som nítido, e hoje a gente consegue ter essas imagens, tá certo? Aí vem para cá, aí passa de 1926, 1950, 1960, 90, 2000, onde as televisões já vai começando a fazer a transformação para as televisores de LED, tá certo? Acima de uma linha do tempo, mostrando a evolução da televisão ao longo do tempo, desde a sua criação até os dias de hoje. Então, aí, tia Raquel traz um vídeo agora para você compreender melhor toda essa evolução nos nossos aparelhos eletrônicos, tá certo? Vem para cá aprender muito mais um pouquinho com o nosso vídeo, tá certo? Vem para cá. Olá, pessoal!
Hoje vamos estudar sobre os meios de comunicação. Séculos atrás, uma informação podia levar meses para chegar a lugares muito distantes um do outro, por exemplo, de um país da Europa até o Brasil. Atualmente, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. No passado, por ser um país de dimensões continentais, o Brasil enfrentava a lentidão na circulação de informações. À medida que os meios e a tecnologia de comunicação foram se desenvolvendo, essa situação melhorou muito. Pessoas, empresas e órgãos do governo de diversas partes do país passaram a interagir com maior facilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Para receber e enviar mensagens, há vários meios de comunicação. As cartas, os e-mails e o telefone, por exemplo, são importantes meios de comunicação pessoal. Existem ainda meios de comunicação como o rádio, a televisão, a internet e os jornais, que possibilitam enviar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicações de massa. O jornal impresso existe no Brasil desde o início do século XIX. Há jornais que circulam no país inteiro e outros em apenas alguns municípios ou mesmo em bairros. O jornal impresso foi o primeiro meio de comunicação de massa do Brasil. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje se o jornal impresso continuará a existir. A internet, por exemplo, consegue fornecer informações imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. O rádio é outro meio de comunicação de massa tradicional, utilizado no Brasil desde a época de 1920. Nesse período e nas décadas seguintes, era comum as famílias se reunirem para ouvir radionovelas e noticiários. Atualmente, o rádio é bastante usado para a transmissão de notícias e de músicas. A televisão teve início no Brasil nos anos de 1950, porém, ela só se popularizou a partir da década de 1970, porque era um eletrodoméstico muito caro na época. Hoje, ela é o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de transmitir programas artísticos, informativos e educativos, utilizando imagens e som para praticamente todo o território brasileiro. O telefone foi inventado em 1876 e chegou no Brasil ainda no século XIX. Naquela época, só um número muito pequeno de pessoas podia ter acesso a essa inovação. Em geral, é isso que costuma acontecer quando surge uma invenção. O produto é inicialmente caro e acessível apenas a poucos que podem pagar por ele. Atualmente, no Brasil, o telefone é acessível à maioria da população. Os celulares começaram a ser utilizados no Brasil no início da década de 1990. Desde então, a quantidade de telefones móveis em uso no país vem crescendo. Hoje, a grande parte dos aparelhos disponíveis no mercado tem múltiplas funções. Além da ligação telefônica, é possível navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio, fotografar, produzir vídeos e muitas outras aplicações. A internet é uma rede que interliga aparelhos como computadores e celulares e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Pessoas das mais diversas partes do mundo acessam a internet. Pela internet é possível trocar mensagens, interagir em redes sociais, ler notícias, fazer pesquisas, participar dos jogos com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, comprar e vender produtos e serviços, assistir vídeos e muitas outras coisas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Então, minha gente, vê só quanta coisa importante que a gente conseguiu avançar ao longo do tempo, não é isso? Vê que interessante. Hoje, a gente tem uma pandemia, né, que a gente gostaria que não tivesse. A gente tem um momento um momento de distanciamento, né? E que a gente teve que usar todos esses aparelhos. Imagina se isso não existisse, tá? Além disso, aí o que é que acontece? Para que a gente conseguisse alcançar muito mais pessoas, para que a educação chegasse na sua casa,
a gente veio o quê? Gravar aula na televisão e gravar no rádio. Então, vê que interessante. A gente está voltando algo, né, que a gente usava antigamente como a escuta das telenovelas no rádio, né, porque não existia televisão. E hoje a gente está escutando também aula pelo rádio. Vê que maravilha. Então, assim, isso ao longo do tempo só vem ajudando a gente, tá certo? Então, vamos lá, vamos aprender muito mais hoje sobre as nossas tecnologias, tá certo? Então, a gente agora vai falar sobre as mudanças nos aparelhos celulares, tá certo? Vem para cá. O ex-empregado da Motorola, Marty Cooper, apresentou ao mundo o primeiro celular, o Motorola Dynatac, em 3 de abril de 1974. Mas foi durante os anos 90 que o tipo de tecnologia moderna de celular que você vê todos os dias começou a se formar. Nos anos 2000, né? No anos 2000, a era do smartphone, com o intuito de otimizar o tempo e trazer mais facilidade no dia a dia. E os smartphones se tornou indispensável, pois tornou possível navegar na internet, ler, editar arquivos de textos, planilhas e acessar seus e-mails rapidamente. Olha só quanta coisa a gente conseguiu, né, através da tecnologia, né, dessa linha do tempo do celular, do primeiro celular até hoje, tá certo? Então, hoje a gente pode, de qualquer lugar do mundo, passar um e-mail, pode, de qualquer lugar do mundo, fazer uma videochamada. Ai, meu Deus, como é maravilhoso, não é isso? Então, vamos lá aprender muito mais sobre isso? Então, ainda dentro das mudanças dos aparelhos celulares, tia Raquel traz aqui a Apple, né? Que entrou no setor de telefonia celular em 2007. Aí tudo mudou, tá? Ela substituiu o teclado convencional por um teclado toque na tela, certo? Onde você não precisa dos botões para poder acessar o seu celular, certo? Então, aí ele veio manipulando as ferramentas do celular com os dedos. Um clique só para alongar, para encolher as fotos e folhear álbuns. Então, você já vê que o bebezinho, né, que numa idade, porque precisa dessa idade, tá certo? Tem gente que já dá o bebezinho para ficar quietinho, um celular. Então, ele vai lá logo com o dedinho. Quando o bebezinho chega no livro, faz a mesma coisa. Por quê? Porque eles acham que com o dedinho vai passar, né? Vai mudar a imagem da página. E não é bem assim, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar um celular, mas na idade certa, tá? Então, aí tia Raquel também traz, porque tia Raquel fica com esse cuidado, certo? Da idade, da quantidade de horas que se passa no celular. Tem a tecnologia que é excelente, sem dúvida. Mas também a gente tem que ter o cuidado de tempo, tá certo? Porque a gente também precisa apresentar outros meios para que as crianças também aprendam, tá certo? Aí, agora, a gente vai falar sobre a educação e os aparelhos eletrônicos. Exatamente, que é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Novos modelos de educação. A tecnologia alterou os métodos de aprender e ensinar. Embora ainda existam as escolas tradicionais, a maioria dos jovens que têm acesso à internet também assistem a videoaulas, e assinam plataformas educacionais para receber conteúdos voltados a vestibulares e concursos públicos. Além disso, os números de gravações certificadas pelo MEC estão disponíveis e que, de certa forma, pode estar ajudando na democratização da educação. E atualmente, por conta da pandemia do Covid-19, estamos utilizando tanto os aparelhos eletrônicos, a televisão, celulares, computadores, tablets e diversas plataformas, emissoras de televisão, o Google Meet, o Zoom, para podermos garantir o direito à educação. É isso mesmo, mais do que nunca estamos usando todas essas tecnologias, tá certo? E isso é maravilhoso, porque a gente estuda, a gente tem essa oportunidade e tem esse direito garantido, tá certo? Aí, tia Raquel traz os aparelhos eletrônicos e o mundo do trabalho, porque também vai entrar no nosso mundo, certo? Vem para cá. Com o passar do tempo, o ambiente de trabalho vem mudando. A maioria dessas mudanças pode ser considerada reflexo
da utilização de tecnologias por empresas dos mais variados segmentos do mercado. Antes se levava muito tempo para realizar uma atividade e o gasto com papéis e outros produtos era muito alto, pois os trabalhos eram feitos manualmente. Com a chegada dos computadores e de dispositivos tecnológicos portáteis, como tablets, smartphone, e a população da internet, houve um avanço das empresas no mundo todo. Um exemplo são os trabalhos home office, o trabalho em casa. Exatamente. Nós professores, a gente está o tempo todo trabalhando, dando aula online, certo? E isso também, e tantas outras empresas tiveram que se reinventar, né, nessa época da pandemia, e a gente mais do que nunca cresceu o acesso a esses meios para que a gente conseguisse dar conta do trabalho, né, que é um trabalho em casa, o home office, tá certo? Aí, tia Raquel traz agora um desafio para você, tá certo? Eu quero, né, aqui a proposta faça uma planta, um desenho da sua casa com os cômodos, sala, quarto, cozinha, desenhos eletrodomésticos e eletrônicos de acordo com cada espaço. Então, você vai lá, faz aquela maquete, né, de desenho, uma planta baixa, e ali você coloca em cada cômodo da sua casa os aparelhos, tá certo? Então, faz essa atividade, aí você tira uma foto, manda para a professora, porque ela vai amar, tá certo? Então, aí tia Raquel agora traz a revisão da nossa aula. Exatamente, porque hoje a gente aprendeu várias coisas sobre tecnologia, tá certo? Esse avanço ao longo do tempo. Aí, a leitura de Leite foi ou isto ou aquilo, que foi o poema de Cecília Meirelles. Também trouxemos quais os principais tipos de mudança que os objetos do nosso dia a dia sofreram ao longo do tempo, as mudanças nos aparelhos eletrônicos domésticos, as mudanças nos aparelhos eletrônicos, o vídeo que traz os meios de comunicação, as mudanças nos aparelhos celulares, a educação, os aparelhos eletrônicos, os aparelhos eletrônicos e o mundo do trabalho, e o desafio que é para você fazer e gravar, né? Faz ou uma foto ou grava e manda para a professora, tá certo? Tia Raquel tá muito feliz por estar nesse momento, tá? E hoje eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais esse momento. Muito obrigada e se cuida e fica em casa, tá certo? E logo, logo a gente tá voltando para a escola. Um grande beijo.